Nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma conexão com o banco de dados usando a classe SQLite OpenHelper. Esse projeto é basicamente uma versão 2.0 do projeto que eu fiz no ano passado quando eu abordei o mesmo tema. O grande diferencial está na estrutura. No último projeto eu tinha 4 classes que herdavam de SQLite OpenHelper e 2 métodos repetidos em cada uma dessas classes. Esse novo projeto ele vai ser feito em cima de um singleton. Com isso a gente vai ganhar um projeto mais organizado e vai poder acessar esse banco de dados a partir de múltiplas threads de forma simultânea sem ter nenhum tipo de erro. No final do vídeo eu também vou mostrar como a gente pode abrir o banco de dados do nosso aplicativo no computador usando o Android Studio e um programinha chamado DB Browser. Antes de começar a gravar o vídeo eu trabalhei um pouco no projeto, criando algumas partes que não são essenciais, que não tem a ver com o CRUD em si, para o vídeo não ficar muito prolongado. E o que eu fiz foi criar essa interface, por onde a gente vai adicionar, editar e remover as entradas. Esse projeto ele vai servir para a gente adicionar, editar, fazer as 4 operações básicas no banco de dados, com objetos pessoa, onde a gente tem um nome, uma idade, peso e um valor booleano que define se a pessoa tem deficiência, tem algum tipo de deficiência ou não. Aqui eu já declarei as variáveis que a gente vai usar, referentes à interface. No método onCreate eu inicializei todas elas, setei eventos de clique. No método onClick eu configurei cada botão para chamar um método diferente. No caso são esses métodos que a gente vai usar para fazer as operações do banco de dados. Cada um desses métodos já tem um pouco de código escrito neles. É o código que eu vou ter que editar, conforme a gente for trabalhando nesse projeto eu vou editando esse código, porque como eu não tenho nada do CRUD implementado ainda, eles não estão 100% funcionais. O método ver pessoas, por exemplo, ele vai pegar no banco de dados todas as pessoas que a gente tem registradas e vai dar um print com cada uma delas. Para o vídeo não ficar muito extenso e para não dificultar a vida de quem não sabe usar list view ou recycler view, eu optei por mostrar no log os registros que a gente tem. Então cada método desse aqui tem um pouco de código e eu vou trabalhando com eles conforme o vídeo for fluindo. Tem também a classe pessoa, que é o objeto que a gente vai usar para trabalhar aqui no nosso aplicativo. Ele conta com uma string que é o nome, um inteiro que é a idade, double que é o peso e um valor booleano que vai representar se a pessoa tem deficiência ou não, como já foi dito lá. Ele tem também uma string que é a identificação única do objeto pessoa. Abaixo a gente tem todos os métodos getters e setters, menos da UID, esse valor a gente vai iniciar no construtor. E por último eu tenho um método estático, que é um método que eu vou usar para criar a identificação. Ele junta uma string, que é o @pessoa, junto com os segundos que se passaram desde 1970, que acho que é o valor que esse método retorna, junto com um valor aleatório, um double aleatório. E assim a gente cria uma identificação única básica. Não é a forma correta de criar identificação única, isso aqui pode dar cagada. Mas como é só para esse exemplo, esse método aqui vai funcionar bem pra gente. Agora que eu já fiz as devidas apresentações, eu vou começar com a criação do nosso conjunto de classes para trabalhar com o banco de dados. A gente vem aqui no nosso pacote, aqui no canto esquerdo do Android Studio, botão direito, New, Package, chama ele de CRUD. Eu vou fechar aqui essas classes que a gente não vai precisar agora. Dentro desse pacote a gente cria a primeira classe, vou chamar de MainDB. Essa classe a gente faz herdar de SQLite OpenHelper, dá um Alt Enter e implementa os 2 métodos obrigatórios. E por último, a gente vai criar aqui 3 variáveis. Essa última variável é o nome de uma tabela que a gente vai usar para salvar os objetos pessoa que a gente for criando aqui no nosso banco de dados. Eu vou deixá-la aqui mesmo, que aí fica fácil de acessar através das outras classes do nosso CRUD. Aqui a gente também precisa criar um construtor que seja de acordo com a classe mãe. A gente não vai receber nada pelo construtor, nada. Pode apagar todos os argumentos que a gente recebe pelo construtor E aqui a gente vai sobrescrever os valores que a gente ia passar com as variáveis que a gente criou aqui.
No caso, o nome DB vem aqui, a versão DB vem aqui, no factory a gente passa null. E na questão do contexto, é o seguinte, a gente sempre vai precisar de um contexto para inicializar o banco de dados. Como a gente nem sempre vai ter um contexto para passar, a gente pode estar acessando o banco de dados de fora de uma activity ou de alguma classe que não tem um contexto, eu vou criar aqui fora uma nova classe, vou chamar ela de myApp e vou fazer ela herdar de application, beleza? Application, feito isso, só criar ela. Aqui eu vou criar uma variável de contexto privada e estática. Adiciono um import para ela, aperto Alt Enter e importa. Sobrescreve o método onCreate. Dentro desse método a gente vai inicializar o nosso contexto. E por último a gente vai criar aqui um método estático. Vai fazer esse método retornar a nossa variável de contexto, né? E a gente também precisa ir no manifest e dentro da tag application a gente vai escrever aqui Android name e vai direcionar para a nossa classe que a gente acabou de criar. Feito isso, a gente pode acessar um contexto de qualquer lugar do nosso aplicativo. Isso vai impedir a gente de precisar ficar passando um contexto do banco de dados. No caso eu chamo aqui myApp.getContext e agora eu não preciso passar nada para o meu construtor. Agora a gente vai criar uma instância dessa mesma classe, porque essa classe aqui ela vai ser um singleton. Só um detalhe, o construtor precisa ser privado, tá? E aqui em cima a gente vai criar um método público que vai retornar a nossa instância. A gente chama ele de getInstância, abre e fecha aqui. Dentro desse método a gente vai verificar se a instância é nula. Se ela for, a gente vai inicializar essa instância e vai retornar ela. Os métodos onCreate e onPgrade a gente não vai precisar usar. Eu vou adicionar aqui nesse Javadoc um link para a documentação. Essa documentação sobre o banco de dados está aqui principalmente sobre o método getReadable e getWriteable database, que eu vou falar já já. E aqui explica que o método onCreate e o método onPgrade, eles são chamados na primeira vez que a gente chama o getWriteable database na nossa instância do banco de dados. Está escrito aqui, ó, nessas duas linhas aqui. Quando esse método getWriteable database for chamado pela primeira vez, o método onCreate, onPgrade e ou onOpen vão ser chamados. Como a gente não sobrescreveu onOpen aqui, né, não vai acontecer nada. Agora a gente vem aqui no pacote CRUD, botão direito, New, Java Class, chama essa classe de Create. Dentro dessa classe a gente vai criar um método público chamado, sei lá, createTable. E a gente vai usar esse método para criar a nossa tabela, no caso a tabela pessoa, no banco de dados para a gente poder trabalhar com ela. O primeiro passo aqui dentro desse método é obter uma instância do banco de dados. Então a gente escreve aqui nessa tabela a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5 colunas, uma para representar cada tipo que a gente tem aqui no nosso objeto pessoa. Então a gente começa criando a ID, que vai ser do tipo texto, nome, que também vai ser do tipo texto, idade, que vai ser inteira, peso,
que é do tipo real, é um double, né? E por último, deficiência, que é do tipo booleano. Só que o banco de dados ele não trabalha com tipos booleanos, e o que a gente faz em vez disso é colocar como inteiro, onde 1 representa true e 0 representa false. Agora a gente vai criar a query. A gente vai acessar a nossa variável que está em main.db, que é uma variável estática, com o nome da tabela, e junto a gente vai concatenar aqui, né, as colunas. A query está pronta, e o que a gente precisa fazer agora é usar a nossa instância de DB com o método exec e passar a nossa query para ele. Como essa é a única tabela que a gente vai criar no nosso banco de dados, a nossa classe create já está pronta. Então a gente pode vir aqui no pacote de novo, botão direito, new, java class, e criar a classe rede. Mesma coisa, aqui a gente dá um espacinho, escreve aqui public arraylist do tipo pessoa get pessoas. Tá, esse é o método que a gente vai usar para obter todos os registros do banco de dados. E aqui dentro a gente vai pôr, né, mesma coisa, cria uma instância do banco de dados, com a main.db. Aqui a gente vai criar a nossa query. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente criou uma instância do banco de dados, né? A gente resgatou uma instância de banco de dados na nossa classe main.db. A gente criou a nossa query que diz que é para selecionar tudo da tabela pessoa. A gente criou uma arraylist para popular com os objetos pessoas do banco de dados. A gente executou a nossa query e passou o resultado para um cursor chamado C. Verificou se esse cursor estava vazio, né? No caso o método moveToFirst. Se tiver pelo menos um objeto dentro do cursor, ele retorna true. E dentro de um loop do while, a gente carregou o nosso arraylist de pessoas. Feito isso, a gente fechou o cursor e retornou o nosso arraylist de pessoas. Você deve ter reparado que aqui no método getPessoas eu chamei o método getReadableDatabase para conseguir uma instância de banco de dados. Já na classe create, no método createTable, eu usei o getWriteTableDatabase. É importante, quando você tiver um método só para leitura, chamar o getReadableDatabase. E quando você tiver um método para escrita, você chamar o getWriteTable. De acordo com a documentação, o método getReadable e o getWriteTable, eles retornam um objeto de banco de dados que pode ser lido e escrito. Porém, se por um acaso houver um problema e eu não puder escrever no banco de dados, tipo a memória só estiver cheia, o método getReadable vai retornar uma instância de banco de dados que eu posso ler. E já o getWriteTable ele vai jogar uma exceção, não vai retornar nada, o aplicativo vai parar. É interessante que você chame os métodos apropriados para ler e para escrever, porque se a memória só estiver cheia, o seu aplicativo ele vai poder abrir, vai poder ler no banco de dados e exibir os dados para o usuário. Não vai poder escrever, mas vai poder ler. Se você chama só o getWriteTableDatabase, quando o banco de dados estiver cheio, você não vai conseguir nem ler, porque quando você chamar o getWriteTable no método de leitura para exibir alguma coisa para o usuário, o aplicativo vai jogar uma exceção. E se você usa só o getReadable,
Quando você tentar escrever nele e ele acabar te retornando um objeto só de leitura, porque a memória só ficou cheia, seu aplicativo também vai dar uma exceção. Então, sempre que tiver um método para leitura, chama método de leitura, um método para escrita, chama método para escrita. Esse é o único método que a gente vai ter aqui na classe rede. A gente pode passar então para a nossa classe update, que vai ser responsável por criar os objetos pessoa no banco de dados e atualizar. Botão direito no nosso pacote, new Java class, chama de update. Diferentemente das outras classes, essa classe vai ter dois métodos. A gente pode criar aqui o public boolean add pessoa. Faz esse método receber um objeto do tipo pessoa. Uma observação. Eu saí da classe rede e não expliquei o porquê da ordem das coisas estão na ordem que estão aqui. Para mim saber aqui, no caso, qual a posição que eu tenho que pegar cada item, como eu sei que eu estou pegando a idade do nosso objeto pessoa, como eu sei que ele está na posição 2. Para isso, você vem aqui na nossa classe create e segue a ordem das colunas que você criou. Ou seja, a ID é a primeira, então ela está na posição 0. Nome é a segunda, ela está na posição 1. Enfim, você vai seguindo essa ordem. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Sempre que você for ler do banco de dados, você recebe, quando você for ler de uma tabela, você recebe um cursor, e desse cursor você vai pegar os objetos de acordo com a ordem da coluna que você criou nessa tabela. Na questão do boolean, aqui no método set de eficiência, quando a gente cria o método para atualizar, a gente vai passar não um valor booleano, a gente vai passar 0 ou 1, porque o banco de dados, como eu já falei, não suporta o valor booleano. Na verdade, ele automaticamente converte um booleano para inteiro. Se for true, ele salva 1, se for false, ele salva 0. Então, aqui no set de eficiência, o que eu fiz foi verificar se o valor que está contido na coluna 4, ele é igual a 1. Se ele for igual a 1, o valor que vai ser setado aqui no campo de eficiência é true. Se não, vai ser setado 0, vai ser setado false, que é referente ao valor 0. Agora, voltando para a classe update, espero que tenha ficado claro. No método add pessoa, a gente vai também obter uma instância de banco de dados, né? SQLite database, db é igual a main database, no caso main db.get instância, ponto. Método update, a gente vai precisar escrever no banco de dados, então a gente pega o getWriteTable database. Logo abaixo a gente vai criar um content values, onde a gente vai botar cada valor na sua devida coluna. Passando o nome da tabela, né, que é a tabela pessoa, que está lá no MainDB, null, que é um num column hack, que é outro esquema, não vou falar nesse vídeo, e o nosso content values. O método insert, ele retorna para a gente, deixa eu ver a documentação, ele retorna para a gente a identificação da nova linha ou -1. Para retornar um valor booleano disso, a gente precisa verificar se o valor é diferente de -1. Ou seja, se o valor retornado pelo método insert for diferente de -1, for igual a 0, 1, 2, 3, enfim, seja a ID que for que retornar, o retorno vai ser um valor booleano true. Senão vai ser falso, indicando que não foi possível, né, fazer a inserção no banco de dados. Mais abaixo a gente vai criar um outro método. Vou até copiar esse método aqui. Copia esse método que vai facilitar a vida. Chamar ele de update pessoa. Aqui é basicamente tudo a mesma coisa. O que a gente precisa fazer aqui é criar uma string que vai ser a nossa query. E aqui embaixo a gente vai trocar um método de insert para update, passando o nome da tabela, o nosso content values e a nossa string, que é a query. Na verdade, essa string ela costuma ser chamada de where.
e null por último. Então o que a gente fez aqui foi basicamente obteve uma instância de banco de dados, criou um content values, pôs todos os valores nas suas devidas colunas aqui, né? Criou uma string que diz que aonde na nossa tabela pessoas, na coluna UID, o valor seja igual ao valor de pessoa.getID, né? Eu vou inserir esse content values, vou atualizar todas as colunas com esses novos valores aqui. E chamei um método update. Um método update, ele retorna, acho que a quantidade de linhas que foram alteradas. Deixa eu ver. Isso. Ou seja, para a gente retornar um valor booleano daqui, eu preciso verificar se o valor retornado do método insert é maior que 0. Se eu chamar esse método, o método update, ele me retornar 0 ou menos 1, eu não sei ao certo se é 0 ou menos 1 que ele retorna, significa que eu não pude atualizar. Se ele retornar um valor 1, 2, 3, enfim, significa que ele atualizou. E é isso, nossa classe update também está pronta. Agora a gente pode vir aqui, botão direito, new, Java Class e criar a última classe do nosso CRUD, que é a delete. Essa classe delete ela também vai ter dois métodos. Um vai ser para apagar a tabela, né, a nossa tabela pessoa, e outro vai ser para apagar o objeto pessoa, um objeto pessoa específico. A gente pode ir começando criando um método público, que não retorna nada, remover tabela. Dentro desse método a gente também vai obter uma instância de banco de dados. Vou copiar porque a fadiga está grande. Vai obter uma instância de banco de dados para escrita. Vamos criar aqui a nossa query. E vamos usar a instância do banco de dados com o método execSQL, passando a query e null. Agora a gente vai criar um método public boolean remover pessoa. Esse método ele recebe uma pessoa como argumento. A gente vai obter uma instância de escrita do nosso banco de dados, vai criar uma string que vai representar a nossa query. Agora que a gente já tem a nossa query, a gente só precisa chamar um método db.delete, no caso o método delete do nosso objeto db, passando a tabela da qual a gente quer apagar essa pessoa, a query e null. Beleza? Esse método ele retorna também o número de linhas afetadas, se não me engano. Deixa eu conferir a documentação. Isso. Então eu preciso verificar aqui, na hora de retornar um boolean, eu verifico se o valor retornado é maior que 0. Se for maior que 0, eu retorno true, a pessoa foi removida, se não, retorno falso. Nosso método delete aparentemente está pronto. Agora que a gente já criou as classes do nosso CRUD, a gente precisa, deixa eu limpar isso aqui, tá certo, precisa voltar em main activity e começar a configurar os métodos que vão ajudar a gente a executar as operações básicas no banco de dados. Bom, o primeiro passo aqui é vir no onCreate. Aqui a gente vai instanciar, né, um novo objeto. A gente não vai nem instanciar não, é só chamar ele com o método createTable. Esse método createTable, a gente fez uma query que só vai criar a tabela se ela não existir.
Então a gente não precisa ficar verificando se o aplicativo foi aberto a primeira vez ou verificar se essa tabela já existe. O método só vai criar se ela não existir. Na verdade, nos meus aplicativos eu sempre verifico, porque eu tenho um splash screen, tenho uma introdução e tal, então sempre verifico. Como eu já preciso fazer a verificação, se é o primeiro boot do aplicativo, eu já coloco lá. Mas se você não quiser, você pode deixar ele sempre chamar ele. Eu vou começar de cima para baixo. Aqui no método ver pessoas, a gente tem um array de pessoas, né? E esse array, no momento, ele não é carregado, ele é só inicializado. Abaixo a gente roda um for, pega a pessoa, né, que está na posição correspondente aqui, e dá um print com as informações dela, com nome, idade, anos, etc e tal. Se o array estiver vazio, a gente dá um print dizendo que não existe registro. Para obter as pessoas que estão no banco de dados, a gente vai usar o método getPessoas, que retorna justamente o array de pessoas. Então a gente inicializa aqui new rede, vamos dar um import para ela, .getPessoas. Pronto, feito isso já está pronto o método, né? A gente vai chamar um método getPessoas, ele vai fazer a leitura para a gente, vai retornar um array. Esse array a gente vai rodar um for, vai dar os prints, fechou. Próximo método é remover tabela. Remover tabela é só inicializar a classe delete e chamar um método delete table. Espera aí que remover tabela. Tá aqui. Feito isso, está pronto também. Carregar a pessoa. Essa questão do carregar a pessoa, o que acontece? Deixa eu voltar na interface. Como eu já expliquei no começo do vídeo, eu não queria criar um Recycler View ou List View porque ia acabar complicando a vida do pessoal que não conhece. E eu fiquei precisando de uma forma de selecionar a pessoa para a gente poder editar e remover essa pessoa. E o que eu fiz aqui foi colocar esse Edit Text e esse botão, que quando a gente dá um print, deixa eu voltar aqui na minha Activity, quando a gente chamar o método ver pessoas, ele vai printar para a gente no log as informações de cada pessoa. E isso inclui aqui a posição, tá vendo? Hashtag mais a posição. E com base na posição que for printada, a gente vai poder selecionar a pessoa que está naquela posição no array. E esse método aqui ele faz justamente isso. Ele vai pegar a posição que você colocou lá, vai verificar, vai carregar o array, vai verificar se a posição que você pôs não é maior, né, do que a quantidade de elementos que tem no array, e vai setar aqui como pessoa para editar. A pessoa para editar é uma instância de pessoa que eu deixei aqui na classe, e a partir do momento que essa variável estiver inicializada, a gente vai poder editar a pessoa que está aqui ou remover. Então o que eu faço aqui, vamos ler aqui. Eu pego a posição, né, inicializo o edit text, está lá, pego a posição de acordo com o valor que tiver lá, inicializo o array list, no caso newRede.getPessoas, verifico se a posição é menor do que o tamanho do array, né? E se não for, eu inicializo, digo que pessoa para editar é igual a mpessoas.getPosição. Inicializo nossa variável pessoa para editar, seto nos campos lá, desses campos aqui, seto os valores referentes a essa pessoa e pronto. Então o que eu precisava fazer aqui já foi feito, né? Que foi carregar o array de pessoas. Carregar pessoas, pronto, a gente tem que adicionar a pessoa. Adicionar a pessoa, ele vai criar uma nova pessoa, né? Vai setar todos os dados. E aqui eu vou chamar new update.add pessoa, passando a pessoa que a gente acabou de criar, no caso, né, a pessoa P. Chamando o método add pessoa, ele vai retornar um valor booleano, correto? Se esse valor booleano for true, indicando que eu consegui adicionar essa pessoa no banco de dados, eu vou dar um touch dizendo que a pessoa foi inserida com sucesso e vou chamar um método limpar campos, que, como o nome já diz, né, vai apagar os valores que estão nesses campos aqui. E caso contrário, vai dizer que deu um erro. Editar a pessoa é a mesma coisa, só que aqui eu vou pegar a pessoa para editar, né, que é a variável que eu deixei lá em cima. Vou pegar essa variável, vou setar os valores que estão nos campos, onde eu posso inserir os valores. Vou chamar aqui também new update, com o método atualizar pessoa, isso, update pessoa, passando pessoa para editar. Se o método retornar um valor true, eu dou uma mensagem, se não, eu dou outra mensagem dizendo que deu erro. Remover pessoa, mesma coisa, só que aqui eu vou chamar
new delete ponto remover pessoa, passando pessoa para editar. Se esse método retornar true, eu dou uma mensagem de sucesso. Se retornar falso, eu dou uma mensagem dizendo que deu erro. Então eu creio que agora nosso Makeactivity já está configurado direitinho. Acho que é só rodar o projeto. Eu vou rodar. Se der algum erro, a gente volta aqui e corrige. O emulador já está aberto. Vou abrir o log. Opa, já tem uma exceção aqui. Deixa eu ver o que houve. Ó, o que acontece? No nosso singleton, ele não está instanciando não está inicializando a nossa instância. Ou seja, quando eu cheguei na classe create e chamei o maindb.getInstância, o que aconteceu aqui? Ele verificou, viu que a instância era nula, mas não inicializou ela. Então coloquei aqui, instância é igual a new maindb. Agora sim. Bom, esse erro já não vai dar mais, né? Vamos de novo. Beleza, o aplicativo abriu. Eu vou configurar o emulador para ficar sempre na frente, para não ficar saindo. Agora eu vou tentar fazer, né, adicionar uma pessoa. Vou chamar aqui de Luiz. Vou dizer que Luiz tem 23 anos, pesa 85 quilos e não possui deficiência. Vamos ver se vai. Perfeito, a pessoa foi inserida com sucesso. Deixa eu tirar o emulador daqui. Opa. Para a gente poder acessar o log. Melhor, deixa essa merda aqui. Eu vou limpar o log e vou configurar ele para mostrar os valores que tem o hashtag, que são os prints que eu coloquei, todos eles têm hashtag, para não ficar poluindo aqui o nosso log. Eu vou clicar em ver registro. Acho que foi uma péssima ideia, deixa eu tirar isso aqui. Péssima ideia, sai. Quando eu cliquei em ver registro, ele foi no banco de dados, fez a leitura, retornou para mim a posição 0, o nome da pessoa, Luiz, idade 23, peso 85, tem deficiência não, e a identificação única da pessoa. Bem, então a gente sabe que já dá para adicionar, o método de adicionar a pessoa está funcionando. Vamos adicionar outra, vamos chamar de Carlos. Carlos tem 30 anos, pesa 82 quilos e tem deficiência. Vamos adicionar a pessoa. A pessoa foi inserida com sucesso. Vou limpar o logcat. Vou clicar em ver registro de novo. Agora a gente já tem duas pessoas no banco de dados. Vamos tentar editar então agora. Vou pegar a pessoa que está na posição 0, que no caso é o Luiz. Carreguei pessoa. Funcionou também, consegui ler do banco de dados. Vou editar. Luiz agora tem deficiência. Clicar aqui em editar pessoa. A pessoa foi atualizada com sucesso, limpei os campos. Eu disse que o Luiz agora tem deficiência, né? Vamos ver, limpei o logcat, vou registrar, ver os registros. Luiz possui deficiência, sim. Mostrar aqui, esse print aqui, o que acontece? Cadê ver pessoas? Essa questão do possui deficiência, mostrar sim ou não, é uma verificação. Eu verifico aqui, se o método isDeficiente retorna true, eu mostro sim. Se retorna falso, eu mostro não. Enfim, achei que seria interessante mostrar. Agora vamos verificar se ele está removendo. Vou pegar Carlos, carregar a pessoa. Carlos está na posição 1. Vou remover Carlos. A pessoa foi removida com sucesso. Vou limpar o logcat, ver registros. Só tem Luiz. Deixa eu remover Luiz também. Luiz agora está na posição 0. Cadê? Remover pessoa. A pessoa foi removida. Limpa o logcat. Não há registros. Agora eu vou adicionar uma galera aqui. Chave de novo. Luiz. Ah, caramba. Eu cliquei para editar, mas não era para editar, era para adicionar, por isso que deu erro. Eu tentei editar, só que a pessoa para editar, a nossa variável, não tinha nada setado nela, por isso que deu erro. Deixa eu ver o registro. Luiz. Deixa eu botar aqui Carlos. Adicionar a pessoa, chama lá Marcela.
Vou botar nome de mulher também, senão as feministas vão cair matando em cima. Porque eu sou preconceituoso, não quero botar nome de mulher no meu programa. Marcela. Não, Marcela só tá bom. Adicionar pessoa. Enfim, deixa eu ver o registro. Já tem 3 pessoas aqui no nosso banco de dados. O que eu vou fazer agora é remover a tabela. Deixa eu ver. Bom, deu algum erro removendo a tabela. Deixa eu ver o que foi. Parece que eu deixei alguma coisa faltando aqui no método exec. Deixa eu dar uma olhada. Tudo que a gente precisa fazer aqui é remover esse null que não tem nada a ver. Deixa eu executar o projeto de novo. Não sei se a tabela foi removida, beleza? Acredito que não tenha sido. Vamos ver o registro. Sim, a tabela não foi removida. Deixa eu botar aqui para mostrar só o hashtag. Isso que tem hashtag. Agora, vou tentar remover de novo. Beleza, não deu nada. Se eu tentar, né, o que tudo indica, a tabela foi removida. Se eu tentar fazer uma leitura ou uma escrita na tabela, ele tem que dar um erro, porque a tabela foi removida. Então, vou tentar, sei lá, vou tentar adicionar alguém. Deixa eu botar Luiz de novo. Vou tentar adicionar. Beleza, deu um erro. Vamos ver o que foi. No such table. Ou seja, não existe tabela. A tabela também foi removida com sucesso. Tudo indica que todas as operações do banco de dados estão funcionando perfeitamente. E agora eu quero falar sobre uma questãozinha que quem viu o outro vídeo que eu fiz sobre banco de dados ou já tem alguma experiência com banco de dados deve ter notado que nos métodos eu não estou chamando o close no nosso objeto banco de dados. Só que como a gente está trabalhando com, eu estou criando um CRUD que pode ser usado com multithreading. Deixa eu achar a classe certa. A classe rede. Quando a gente está trabalhando com um banco de dados que a gente vai usar para multithreading, a gente não pode ficar chamando close toda hora, porque o que acontece? A gente está usando um singleton. A nossa classe main.db ela é um singleton, ou seja, só tem uma instância. Quando eu chamo o método getReadable ou getWriteTable, eles me retornam a mesma instância sempre. O objeto de banco de dados ele só pode chamar close nele uma vez. Uma vez que você chama close, ele não pode ser reaberto. Beleza? Quando você chamei getReadable database, ele pegou esse banco de dados, abriu, se tiver fechado, e retornou para mim. Feito isso, se eu chamar close, ele não pode mais ser aberto. Então, o que vai acontecer se eu ficar fechando o banco de dados toda hora, toda vez que eu fizer uma leitura ou uma escrita, eu fechar o banco de dados, eu vou ter uma exceção. Se eu estiver trabalhando com multithread, eu vou fazer uma demonstração. Aqui no método vPessoas, eu vou fazer o seguinte: vou criar um segundo array. Isso você não precisa escrever isso no seu projeto não, beleza? É só uma demonstração para provar o que eu estou falando. Vou mudar o nome desse array de pessoas para pessoa, vou botar só P. E aqui o método getPessoas, ele vai receber, vou colocar ele para ele receber uma instância, ele não vai usar essa instância que ele tem aqui. Então sempre que eu chamar getPessoas, eu vou passar uma instância de banco de dados. O que eu vou fazer aqui é instanciar aqui um objeto, né, de banco de dados. Deixa eu dar um import nele, importar a nossa classe main.db também. E beleza, tem aqui uma instância de banco de dados. Agora eu vou passar a DB para lá. Beleza, e eu nem tô aqui, eu tô fazendo essa demonstração, eu nem tô fazendo em threads separados, estou fazendo na mesma thread. Vai dar um erro, tem que dar um erro aqui porque eu tô chamando. Ah não, já tem uma pessoa P, vou botar PP aqui, PPP, beleza, tanto faz. Vou botar null aqui no método carregar pessoa, também estou fazendo uma chamada para o método getPessoas, só que aqui eu vou colocar null só para me poder compilar e executar o projeto. Voltando aqui no nosso método vPessoas, o que vai acontecer é o seguinte: chegando aqui, eu vou instanciar o banco de dados, criar 2 array lists e carregar eles. Os dois vão chamar o método getPessoas passando a mesma instância do banco de dados. Só que quando chegar aqui, eu vou pegar o DB e vou chamar primeiro eu não vou chamar o closing. Vamos dar play. Deixa eu limpar isso aqui. Deu play. Já criei a tabela. Vou botar uma pessoa aqui. Luiz. Vou botar Luiz não, que Luiz está manjado.
Beleza, adicionei a pessoa. Agora deixa eu ver os registros. Vi o registro, no caso ele não deu erro. Tá aqui o nosso objeto pessoa, sem erro nenhum, perfeito? Agora eu vou chamar db.close aqui no nosso método rede. Ou seja, quando chegar aqui no nosso ver pessoas, eu vou chamar o get pessoas passando a mesma instância, passando o db, que é a instância que a gente pegou aqui. A primeira vez que eu chamar, ele vai executar e vai fechar o banco de dados. Depois disso, quando chegar aqui nessa linha, que eu chamar de novo, ele vai dar um erro, porque ele não consegue mais abrir o banco de dados que já foi fechado. Deixa eu abrir o monitor. Ver registros. Tá aí o erro. Tá vendo aqui? Tentando reabrir um objeto que já foi fechado. Essa é a questão. Ou seja, eu não posso ficar chamando do B. Eu tenho que chamar uma única vez. No caso, é ideal que você faça isso quando o seu aplicativo estiver fechando. Você sabe que você não vai usar mais, você chama o closeDB. Deixa eu desfazer tudo que eu fiz aqui. E... ai, caramba. Aqui também. Deixa eu rodar agora para ver se está tudo certinho. Perfeito. A solução para isso, a solução que eu vi foi a seguinte: você vem aqui na sua classe helper, a classe principal, né, a main.db, dá um Ctrl O e chama o close, sobrescreve close. O que você faz aqui? Você pega a instância, né, e diz que ela é igual a null. Por que você faz isso? Quando você chamar close, isso automaticamente vai fechar o banco de dados. Não precisa chamar main.db.getInstância.getWriteTableDatabase.close. Não precisa disso. Só chamar close aqui. Quando você fechar, ele vai fechar a instância que você tem aqui. Essa instância vai ser anulada. E quando você chamar o getInstância mais uma vez, depois de ter chamado close, ele vai criar uma nova instância. Aí não tem problema. Beleza? Eu posso ficar desse jeito. Perfeito? Então o que você faz? Quando seu aplicativo estiver fechando, você chama o main.db.close. Eu sobrescrevi aqui na minha activity o método stop e eu vou chamar a partir daqui. Beleza? O onStop, ele não é chamado, se você conhece o ciclo de vida de uma activity, você sabe que ele não é chamado quando a activity vai fechar. Ele é chamado quando o usuário faz isso aqui, por exemplo. Botou seu aplicativo em segundo plano, ele fecha. Só que aí não tem problema, se ele porque tipo, ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Fechou do seu aplicativo. E nem sempre o método onDestroy é chamado. Perfeito? Então você tem que tomar cuidado com isso. E assim, de qualquer forma, se ele só minimizou, ele não fechou, quando você for usar quando o aplicativo for posto em primeiro plano, que ele precisar escrever uma coisa no banco de dados, uma nova instância da classe main.db vai ser criada, e aí você vai poder continuar trabalhando sem exceção nenhuma, sem ter erros. Então essa foi a maneira que eu vi de resolver. Então você não precisa, nas suas classes que você faz operação, create, read, delete, etc., você não precisa ficar chamando db.close nos métodos, isso vai dar uma exceção. A questão do banco de dados é essa, a gente já tem um aplicativo funcional, já testamos todas as funcionalidades. Para fechar, eu vou só fazer mais uns testes aqui, só repetir cada teste, só mais uma vez para ter certeza que está tudo funcionando perfeitamente. Vamos remover a tabela agora. Agora eu vou tentar ver o registro, ele vai dar um erro porque a tabela já não existe. Ou seja, todas as operações do banco de dados estão funcionando perfeitamente. Beleza? Na questão do aplicativo é isso. Agora eu fiquei de no final do vídeo mostrar como a gente pode fazer para ler. Inclusive eu dei até mole, eu não devia ter apagado os dados do banco de dados. Eu vou carregar aqui, eu vou acelerar o vídeo e vou carregar alguns dados aqui no banco de dados para mim demonstrar como que a gente pode ver o nosso banco de dados através do computador.
Beleza, acho que já tem uma galera aqui. Vou dar um... Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui no nosso banco de dados. Aí já tem uma galera, tem 7 pessoas aqui. Agora, como a gente vai fazer para ler? Primeiro, você vai vir aqui no Android Studio mesmo, aqui na aba Tools, aqui em cima, no menuzinho. Vai aqui em Android e vai abrir o Android Device Monitor. Ele vai fechar as conexões do ADB, então seu aplicativo você não vai conseguir mais rodar. Você só vai conseguir rodar o aplicativo quando você fechar o Android. O Android, enfim, o Android, esse monitor aqui. Já estou me perdendo. É importantíssimo que o seu emulador ou seu dispositivo, pode ser também dispositivo real, ele seja SDK 22 ou inferior. Se for 23 ou superior, não vai funcionar. Eu vou mostrar aqui para você rapidinho. Agora que a gente está com o Android Device Monitor aberto, você clica aqui no dispositivo que você quer pegar o banco de dados, vem aqui na pasta data, você pode clicar em qualquer coisa aqui e apertar D, beleza? A gente levou aqui, ó, data. Dentro da pasta data, você clica em data de novo, achou data de novo, procura o nome do seu pacote. O pacote desse aplicativo é igm.crudexample, tá aqui. Feito isso, você vai ter uma pasta com os bancos de dados. Na verdade é um banco de dados, esse arquivo aqui ele fica aqui enquanto o banco de dados está aberto. Você seleciona a pasta Databases, clica aqui nesse disquete, beleza? Para salvar no computador. Eu vou salvar aqui na área de trabalho para facilitar. Já foi salvo. O que eu falei sobre o SDK é o seguinte, mas quando você tem um dispositivo com SDK 23 ou superior, você não consegue acessar a informação que está dentro da pasta data. Você vem aqui, clica e não aparece nada. Então é importante que você teste seu aplicativo no SDK 22 ou inferior, ou talvez já tenha algum jeito de corrigir isso e eu não saiba. De qualquer forma, está avisado. Vou minimizar tudo aqui. E aqui está a pasta que a gente tirou de lá, com os bancos de dados. Deixa eu passar, está no segundo monitor, deixa eu passar para cá. Aqui os dois arquivos que estão na pasta. O que a gente faz agora é buscar um arquivo, um programinha chamado DB Browser. Eu vou deixar o link para download dele na descrição. Inclusive esse link aqui está na descrição para você baixar a versão mais recente. Você vai direto para o GitHub sem ficar baixando porcaria do baixo aqui, nem nada do gênero. O que você vai fazer aqui é vir em arquivo, abrir arquivo de banco de dados. Eu vou vir e vai, ir na pasta onde estão os arquivos. Vai clicar aqui nesse bagulho aqui, que eu esqueci o nome, e vai abrir o DB. Não é o DB.jornal, é o DB. Beleza, está aqui o seu banco de dados. Aqui tem a tabela, cada uma das colunas, e os dados estão aqui. Aqui, deixa eu botar em tela cheia. Aqui eu posso ver os dados de cada pessoa que eu adicionei aqui no banco de dados. Beleza, isso foi muito útil para mim quando eu precisei fazer uma atualização grande no banco de dados, mover a estrutura toda de um aplicativo que eu tenho, e eu precisava checar se estava tudo certo, se eu não estava acumulando lixo no banco de dados, se eu não tinha esquecido de apagar alguma coisa. Então isso aqui me ajudou pra caramba, eu espero que seja útil para você também. Enfim, esse é o conteúdo do vídeo, o vídeo já está longo, com força, já falei demais. Espero que tenha sido fácil de entender, eu me embolo às vezes, mas enfim, qualquer coisa deixa sua dúvida no comentário que eu estou sempre tentando responder. E espero que tenha ajudado, tenha sido útil e até a próxima.